O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui no Santuário, Basílica e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Mas de modo especial nós queremos acolher todos vós, irmãos, que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Você que está conectado conosco pelos computadores e pela internet via Rádio Web Basílica. Sintam-se todos acolhidos no Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, hoje, terça-feira da Semana Santa,
estamos acompanhando os passos do Senhor na sua paixão. Hoje, estes dias são justamente chamados, terça e quarta de trevas, porque o Senhor vai mergulhar em noites traiçoeiras. Já o profeta Isaías nos dá esta sensação que o Senhor sentirá. O profeta já profetiza isso, quando ele diz no versículo 4: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. A sensação que muitas vezes nós somos tomados quando estamos a serviço do Senhor, que parece que o nosso trabalho na obra do Senhor não frutifica. O esforço que nós fazemos para combater uma má inclinação, ou o esforço que nós fazemos para praticar uma obra de misericórdia, ou ainda quando as nossas orações parecem que não são ouvidas, ou quando nós estamos naquele momento dificílimo para a fé, que é a aridez espiritual. Na teologia da espiritualidade, a aridez espiritual é caracterizada como aquele momento em que você reza, ora e não sente a fé, não sente a presença de Deus. É como se você estivesse de fato ressequido. Então, se você se encontra nesse momento difícil, que é a aridez espiritual, que graças a Deus para o comum de nós, o Senhor não deixa que se prolongue muito. Lembre-se que quando nós estamos caminhando no deserto da provação, no deserto da contrariedade, no deserto da assídia. Assídia é a preguiça em alto grau, a preguiça espiritual em alto grau, assídia. Nós não podemos parar. Aquele que para no deserto morre. E é aí que o Senhor vai te provar a tua fé, vai ver se você realmente aguenta o tranco. É aquele momento em que o pai, a mãe que estão ensinando o seu filhinho a caminhar, solta os bracinhos dele e deixa ele ir. E a criança tem que começar a caminhar. Então a criança, porque ela confia no pai e na mãe, ela confia no irmãozinho mais velho, ela vai, ela é como dizem os jovens, não é? Ela se joga, ela caminha. Às vezes até sem se dar conta que o pai e a mãe não estão segurando ou estão afastados. É um momento difícil para a fé, um momento de provação. São João da Cruz chama esse momento de noite escura da fé. Quando a dúvida, o medo parece que vão nos abalar. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. O próprio profeta Isaías continua no mesmo versículo 4. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E por que Jesus tinha que passar por todos estes tormentos? O profeta Isaías nos responde, ou melhor, o Senhor nos revela pelo profeta Isaías, logo no versículo 6. Disse ele, o Senhor: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel.
eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Na época de Jesus, os fariseus, e sempre houve essa tendência nos israelitas, acharem que por serem o povo eleito, eles eram o único povo que seria salvo, quando eles foram justamente eleitos para levar a salvação. Os fariseus, eles queriam colocar a salvação de Deus, a luz da salvação, num alqueire, numa bacia, debaixo de uma bacia. E Jesus vai dizer para eles e para nós que a gente coloca uma luz, quando a gente acende uma luz, a gente coloca ela no alto, para que ela ilumine tudo que está em volta. Então a salvação não veio apenas para o povo da antiga aliança, mas para todos os povos e nações e línguas da terra. Então é por isso que Jesus vai dizer que quando ele for alçado, atrairá todos a si. Quando ele for levantado da terra, levantado aonde? Levantado no lenho da cruz. A cruz se torna o candelabro da salvação, da onde a luz de Cristo se irradia por todos os cantos da terra. E olha que esta cruz é colocada em cima de um monte, quer dizer, é levado para o alto e Jesus é posto mais alto ainda. Por isso que os trabalhos do Senhor foram dobrados, triplicados. Nós poderíamos dizer que foi multiplicado enesimamente. Enesimamente significa infinitamente. O salmista, como nós sabemos, que aqui nós temos o Salmo 70 hoje, ele, quando louva a Deus, porque salmo é louvor, né? Antes de tudo. Mas mesmo quando o salmista ainda se encontra na situação difícil, mesmo quando ele ainda não alcançou a graça, ele já louva como se a tivesse obtido. Nós muitas vezes vamos agradecer quando nos lembramos de agradecer, só depois que a graça está na nossa mão. Não pode ser assim. Os homens e as mulheres de fé não agem assim. Eles vão. Moisés assumiu a missão contra todo o conselho humano. Humanamente, se você perguntar, se Moisés fosse perguntar a mim ou a você, nós diríamos: Moisés, deixa disso, fica aí na tua quietinho, tu já está aqui, já se arranjou, né? Você era príncipe lá no Egito, decaiu, teve que fugir, veio para cá, encontrou esta moça maravilhosa, Zéfora, o pai dela você não é um genro, você é um filho, tu já está aqui, já tem até teu filhinho, já tem o teu rebanho, você já conseguiu refazer a sua vida, fica aí, tirar esse povo lá do Egito, não vai, te aquieta. Seria talvez humanamente o conselho que eu e você daria a ele? Fale para Deus procurar outro, você já sofreu muito. Mas Moisés preferiu acreditar no Senhor e assumiu a missão dura, missão difícil. E não foi concedido a ele pisar na terra da promissão. Ele viu a terra com os olhos dele, mas não lhe foi concedido pisar. Moisés poderia dizer, com essas palavras que estão em Isaías: trabalhei inutilmente, Senhor. Assim parece ao homem, mas é Deus quem faz a obra, é Deus quem faz crescer. Nós ouvimos domingo que se o grão de trigo não morre, não é soterrado, ele não nasce. Então muitas vezes o fruto do nosso trabalho só vai germinar
depois da sementeira, depois de muito trabalho, muito cuidado. Dizem que quem planta oliveiras, oliveira é a planta que dá azeitona. A azeitona que é tão preciosa, não é? Por que a azeitona é tão preciosa? Porque da azeitona se extrai o azeite, e com o azeite se fazia o óleo das lamparinas. Isso mesmo. Se faltar energia na sua casa, e você tiver uma lata de azeite, você pega um pano, trouxe ele, né? E coloca dentro da lata, e a parte para fora seca, é claro. Vai fazer um pavio, vai improvisar um pavio. Coloca dentro da lata de azeite e acende. Você vai ver que o azeite vai iluminar, vai ser o combustível para aquela chama. Está vendo? Vai iluminar a sua casa. Você tem uma lamparina improvisada. Está vendo? Então, quem planta oliveiras dificilmente colherá seus frutos, porque vocês que cuidam de jardim, vocês que cuidam de planta, pode dizer melhor. Ela leva pelo menos 50 anos para dar frutos. Quer dizer, se você tem 20 anos, se você tiver a graça de chegar até os 70, 80, você vai colher os frutos. Você já pensou? Se você plantou aos 40, já não vai ver. Mas os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos vão colher daquele fruto. Então é por isso que se a semente não morre, não vai para a terra, ela não frutifica, ela não germina. E o salmista, como dizíamos, ele já agradece ao Senhor. Ele diz: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Porque sois, ó Senhor, meu Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias a vossa justiça e as vossas graças incontáveis. Por isso que Jesus, apesar de enfrentar duas traições terríveis, não é? A de Iscariotes e a de Pedro. Mas por confiar no Senhor, será glorificado. E ele já agradece desde este momento. Eu fui glorificado, Deus me glorificou. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus a ter confiança no Pai, mesmo nas noites traiçoeiras, nas noites das trevas espessas, porque após a treva vem o sol nascente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.